Vamos para a palavra de Deus, então. Mateus, capítulo 5, do primeiro verso em diante. A minha versão diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em Tua presença agora nós colocamos nossas vidas, Senhor, desejosos de aprender algo da Tua parte. Senhor, fala conosco essa noite, através da Tua palavra, e que ela venha mexer no nosso coração, nos dar direcionamento, Deus, transformar quem nós somos por dentro, Deus, confortando-nos, mas também confrontando-nos naquilo que é necessário para que possamos estar mais próximos das Tuas expectativas para nós, para que, enfim, possamos viver uma cultura, Deus, de vinculação, de anúncio, Deus, de crescimento, conforme a Tua vontade, Senhor, porque o Teu desejo para nós é que nós projetemos o Teu reino e que essa palavra, de alguma maneira, encontre, Senhor, no nosso coração um solo fértil para se desenvolver e gerar frutos, Senhor Deus. Toca a nossa mente, o nosso coração. Se qualquer irmão aqui está sentindo alguma dor, algum incômodo, Senhor, age poderosamente, não é pela minha palavra, mas pelo Teu poder, Deus, que possa haver cura e que haja testemunho no meio do Teu povo. Fala conosco essa noite, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Diante de nós temos um texto que é bastante conhecido, Mateus 5, ele é conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão das Beatitudes. Seria sinônimo, né, das coisas boas, das bem-aventuranças. Então, o texto sempre fala do local que foi proferido, né, na montanha, no monte, e aqui o contexto da Galileia, ou então do que foi proferido, que é o conjunto das bem-aventuranças. É um texto que é um dos textos mais icônicos. Na minha concepção particular, ele estaria facilmente entre os 3 textos mais importantes do Novo Testamento, porque é um texto que está Jesus falando diretamente, né? E é um texto que Jesus está falando para os seus discípulos no imediato momento posterior a selecioná-los. Se você olhar toda a conversa que vem anterior a Mateus, e esse texto a gente encontra tanto em Mateus como em Lucas, a gente percebe que antes do Sermão do Monte, Jesus está como se fizesse a seleção dos discípulos, está localizando eles, está juntando esse grupo, e logo na sequência da leitura a gente fala assim: seus discípulos aproximaram-se dele, ele já tinha formado o grupo, e ele começou a ensiná-los dizendo, ou seja, como se fosse um primeiro grande passo de preparação de discipulado de Jesus para aqueles discípulos. Então, é um texto muito importante, é um texto muito central, que é Jesus falando bem no início do seu ministério, no conjunto com os discípulos. Então, por isso eu considero um texto muito importante. Para além disso, também é uma obra literária fundamental, para a formação da sociedade mesmo. A ideia de bem-aventurados, quando você escuta isso, mesmo as pessoas que não são cristãs, mas que vivem numa cultura cristã, conseguem talvez associar com um texto bíblico, tem alguma coisa aí de Bíblia nesse meio. Então, é uma peça literária muito importante, talvez um dos textos mais influentes para a formação do Ocidente dentro da perspectiva religiosa cristã. Então, um texto fundamental é Jesus falando para os discípulos e algo que forja a nossa sociedade.
Então é um texto muito central para nós. E aí, se Jesus separa os discípulos, e é claro, tem outras pessoas ouvindo, mas separa os discípulos para falar isso, num primeiro momento, isso significa que isso é basilar. Isso é fundamental. A gente, para conseguir seguir Jesus, para a gente conseguir ser discípulo de Jesus, a gente precisa levar a sério as palavras que Jesus proferiu dentro desse sermão. E aí, quando Jesus começa a falar, tem uma dimensão interessante, né? Primeiro do que ele sugere de um ponto de vista ético e moral para as pessoas, ou seja, ele começa a orientar os discípulos sobre como eles devem agir e o que eles devem perseguir e também o que devem suportar. E ao mesmo tempo tem um elemento muito simbólico de Jesus aqui, porque Jesus representa um tipo de Moisés nesse contexto. Quando eu falo tipo, quer dizer que é uma tipologia, uma representação, porque Jesus está num monte e Moisés também esteve num monte. Moisés trouxe a lei. Jesus cumpre a lei. E nesse mesmo texto, Jesus fala, porque a gente lê até o 16, né? Mas se nós seguíssemos adiante, Jesus falará na sequência que ele não veio para acabar, mas para cumprir a lei. E é por isso que nós falamos que hoje nós cumprimos a lei. Cumprimos em Cristo, porque antes eram tutelados pela lei, agora somos tutelados por Cristo. E nele cumprimos toda a lei. Então, Jesus ali também tipologicamente se coloca como uma espécie de líder libertador, tal como Moisés é. Então, é um texto muito importante. Você vê que o contexto dele é muito importante. E aí Jesus começa a falar sobre um conjunto de bem-aventuranças. E ele descreve quem são os bem-aventurados. Ele dá claramente para os discípulos a indicação daqueles que são os que detêm a beatitude, ou seja, que são bem-aventurados. E quem são esses, segundo o texto? São bem-aventurados aqueles que são dependentes de Deus. Ele coloca pobres em espírito. É importante explicar isso, porque na nossa cultura, pobre de espírito é uma coisa ruim, né? Você fala assim, o fulano é pobre de espírito. Aí você começa a ler isso e fala assim, caramba, Jesus começa o texto falando que tem que ser pobre de espírito, porque pobre de espírito parece gente mesquinha, né? Esse é o conceito social que a gente tem. Mas pobre em espírito aqui quer dizer alguém que não se sustenta na sua própria dignidade, que não entende que a sua espiritualidade é tão avantajada assim, mas que precisa se debruçar, se diminuir, reconhecer a magnitude de Deus. Então, o pobre em espírito é um dependente. É alguém que sabe que sozinho não pode fazer nada, que ele precisa do encaminhamento da parte de Deus. Na sequência, indica que bem-aventurados são os que choram. E aí é importante entender também a natureza do choro, porque não é qualquer choro que Jesus está falando aqui. Porque chorar, a gente pode chorar porque o nosso time de futebol perdeu. É até meio bobo, mas pode acontecer. A gente chorar, ficar ali, sentiu aquele momento. Ou chorar porque ganhou, também pode acontecer isso. Estou tão emocionado. A gente chora em filme, alguns irmãos aqui choraram no filme lá do Fé para o Impossível. Tinha toda uma fórmula para te fazer chorar e você chorou, né? A gente chorou com o filme. Então choramos. É esse o choro que o Senhor está falando? Não. A indicação de Jesus para esse choro é choro vinculado a arrependimento. Já viu gente, quando está muito arrependido, o que faz? Ela não se segura, ela se debulha em lágrimas, ela chora. Então os que choram, os que chegam diante de Deus com esse humilde coração e pedem a Ele perdão com um coração arrependido. Os humildes, os famintos por justiça, os misericordiosos, porque a minha justiça também tem que ser temperada com misericórdia, para que a minha justiça não ultrapasse o sentido de juízo e vire uma vingança desmedida. Os de coração puro, ou seja, os que são livres de contaminação do pecado, que são leais à palavra de Deus, são leais aos irmãos. Os pacificadores, aqueles que não deixam a coisa aumentar. É o famoso turma do deixa disso. O cara percebe um problema e ele tenta falar, não, tudo bem, tem esse problema, mas essa outra parte aqui. Os pacificadores geralmente tentam dar muita ênfase às virtudes. Olha, tem esse problema, não, eu sei, mas olha isso aqui também, vamos tentar focar nisso, e a partir disso a gente melhora. E geralmente o caminho daqueles que são os arguidores, os conflitadores, são aqueles que, na verdade, olham para o lado pior das coisas, né? E a gente é obrigado, portanto, a gente é guiado, né? Projetado por Jesus a olhar para a virtude das coisas, não abrindo mão de denunciar o mal, mas reconhecendo a virtude para que a gente busque a pacificação, o melhor caminho. Os perseguidos por causa da justiça. E eu começo a imaginar a posição dos discípulos. Porque os discípulos eles foram chamados, num contexto, e muitos deles imaginando um reino.
uma transformação que afetasse a vida deles, porque você tem que entender o seguinte, aquela galera está vivendo num contexto hebraico de dominação do Império Romano. O Império Romano é o maior império do Ocidente, pelo menos um dos maiores, mas do Ocidente acredito que seja o maior império. O Império Romano forja quem nós somos. A nossa língua é derivada do latim. Nós somos produto de Roma em algum sentido. A forma de organização de Estado que nós temos, a própria noção de Senado, todos esses conceitos são oriundos de Roma. A Grécia também tem um papel importante, mas a cultura grega é mais oriental, é um pouco mais helênica, mais oriente. Em termos de Ocidente, é Roma. E Roma exerce um controle significativo, voraz, sobre os hebreus. Então imagina que Jesus surge, o Messias esperado aparece. E qual é a expectativa deles? Vitória. Essa é a nossa expectativa, venceremos. E eles não estão errados, eles vão vencer. Só que eles não sabem exatamente o conceito de vencer que Jesus propõe para eles. Eles talvez estão pensando numa vitória imediata, uma vitória da terra. Jesus propõe uma vitória eterna, uma vitória dos céus, que aqui na terra a gente sente parcialmente. Porque quando vivemos em Cristo, sentimos alegrias, temos paz em Deus, temos paz com Deus e paz em Deus, mas nós não vivemos a plenitude ainda. Então é aquilo que a gente já conseguiu a vitória, mas ainda não sente ela por completo. A gente da luta tem mazelas. E talvez não fosse essa a expectativa deles. A expectativa fosse outra. Mas Jesus, quando chama eles para a primeira conversa, gente, vamos fazer aqui o primeiro briefing aqui da equipe. Vamos dar uma conversada básica sobre qual que é o propósito. Olha, eu quero avisar vocês que bem-aventurados são os perseguidos. Aí os caras começam a se coçar, falam assim, mas como é que é isso? Eu estava vivendo a minha vida e ele veio, Messias. E agora eu vou ser perseguido? E na fala que são bem-aventurados. Os que são perseguidos, os que são insultados e os caluniados por amor a Cristo. E é interessante começar esse texto, a primeira fala forte de Jesus para os discípulos ser essa, porque ela vai na contramão de tendências culturais do nosso tempo, onde é apresentado um certo evangelho em que emergem discursos de vitória e autonomia pessoais. Venha para Jesus e vença. E é verdade, venha para Jesus e vença. O que tem que ser alocado é a tua noção de vitória. A tua noção de vitória é: eu não serei mais escravo do pecado. Eu não estarei mais dependente de satisfações imediatas para ser feliz. Eu não vivo para esse mundo, eu tenho um reino eterno. É claro que também teria alegrias aqui, conquistas aqui, ninguém está negando isso, mas não é nisso que se sustenta a minha fé, não é nisso, a minha certeza de uma vitória vindoura. E hoje a gente tem um discurso onde Deus é manipulado como um serviçal. Ele existe para atender nossas demandas e a gente é lembrado por Jesus que, na verdade, esse não é o padrão dele. Nós somos lembrados a viver na dependência e com toda a devoção. Dependemos de Deus, não é Ele que depende de nós. Ele não está em nosso favor para atender as nossas demandas. Nós somos chamados para aguentar um pouco mais de tranco por Ele, a ter um pouco mais de resiliência. É muito comum e é óbvio que a gente lide com pessoas que têm problemas, que têm lutas, mas hoje em dia parece que a gente vive num contexto social onde a gente é inimigo de qualquer luta. Não pode sofrer mais. As pessoas não desacostumaram a sofrer. Os mais velhos ficam doidos, né, com os mais novos. Tem até um áudio que circula que a menina termina um namoro, sei lá, tem uns 13, 14 anos, e ela fala: não sei se eu vou conseguir mais ser feliz e encontrar alguém. É a incapacidade de sofrer. É a inviabilidade de sofrer. E a gente trata tudo como se fosse uma coisa altamente terapêutica, precisa de todo um cuidado médico. Não estou falando contra a terapia. A terapia é importante, não tem dúvida nenhuma disso. A questão é que a gente bota tudo, absolutamente tudo, como muito problemático. É muito difícil. E nós somos chamados, assim, ter um pouco de resiliência pelo Senhor. Seremos insultados, seremos caluniados, seremos perseguidos, seremos contrariados. Em todos os contextos, faz parte. Essa é a coisa para a qual nós fomos chamados. Servir a Deus é isso. Servir a Deus é abrir mão um pouco das nossas próprias vontades e desejos e fazer a vontade dele. E nesse processo, aguentar um pouco o tranco. Mas também somos lembrados que é por essa razão que devemos nos alegrar. Porque esse caminho é o caminho dos profetas.
Quando vocês estiverem sofrendo isso, lembrem-se, vocês estão pisando no caminho que todos aqueles que vieram antes de vocês pisaram. Boa coisa é, porque os profetas sofreram a mesma coisa que vocês sofreram. E por isso que nós somos profetas para essa geração. Porque nós caminhamos a mesma pista, a mesma trajetória que eles caminharam, suportando as mesmas dores. E se não suportamos ainda, somos convidados a suportar um pouco dessas dores por amor a Deus. E aí, na sequência disso, quando ele fecha esse grande bloco, Jesus vem para um segundo bloco menor, um segundo bloco bem curto, onde ele nos coloca, e aqui é o centro da mensagem, ele nos descreve de uma maneira bem específica. Jesus nos descreve como sal e luz, que inclusive é muito central também na gramática e no imaginário cristão, né? Sal e luz, tem camisa, tem boné, tem congresso, e eu não estou falando mal disso não, porque realmente é um texto muito importante. Jesus falou que nós somos, né? Então a gente tem que levar isso a sério, somos sal e luz. E o que significa? Significa que nós temos valor. Significa que nós mudamos ambientes. E significa que nós somos geradores de discernimento. Jesus fala que o sal sem sabor se torna inútil e é jogado fora. Não está muito claro o que Jesus quer dizer com insípido, né? Sem sabor, porque a gente sabe que quimicamente o sal não perde a sua composição, a sua capacidade de salgar. Talvez tenha um contexto cultural específico, onde aquele sal deixou de ter valor e é jogado fora. Ou talvez o sal só ficou umidade, os irmãos já viram, né? Fica o sal todo colado e você não consegue mais usar aquele sal. Ou talvez Jesus esteja apenas fazendo uma analogia para se imaginar. Imagine que um sal perca o seu sabor. Imagine uma situação absurda como essa. O sal que perde o sabor simplesmente não é mais sal e pode ser dispensado. De igual maneira, nós, se não tivermos sabor, se não tivermos condições de transformar o mundo com o sabor que nós trazemos, também não somos mais sal e seremos tratados como qualquer outro tipo de terra ou coisa arenosa. Seremos dispensados. O que nos faz pensar que nós precisamos sim dar sabor à vida das pessoas. E talvez o conceito aqui não é só de preservar, porque o sal preserva, a gente sabe disso. Quando não tem geladeira, esse contexto sem geladeira, a gente está falando do mundo sem eletricidade, o sal é muito importante, tem propriedades químicas fundamentais, mas o sal dá prazer. Isso é a coisa mais importante do sal. O sal é prazeroso. E o sal é uma coisa que apenas dá mais tons e mais sabor ao que já tem algum sabor. Ninguém nunca elogiou o sal de ninguém, já viu isso? Fala assim, caramba, o seu sal. Ninguém elogia o sal de ninguém. O sal não tem valor por si, ele tem valor porque ele faz as coisas terem o seu valor próprio mais evidenciado, não é isso? Se você comer sem sal, tem gente que gosta, cada um com suas questões, mas se você comer sem sal, a comida fica sem graça. E aí, comer só para se nutrir é uma coisa muito triste, eu acho. Assim, embora eu seja esposo de uma nutricionista, comer também é um prazer. É para se... Amém, igreja? Amém, amém. É para se nutrir, mas também é prazeroso. Nós, sim, fomos chamados para trazer alegria para as pessoas. Nós, sim, fomos chamados para trazer novos sabores para as pessoas. E nós também, dentro daquele contexto histórico, somos raros. Porque é importante ler o texto no contexto da sua produção. Jesus não falou disso em 2025. Jesus falou isso há mais de 2.000 anos atrás. Hoje, quando a gente fala de sal, sal é uma coisa completamente comum. Você vai no mercado, não é isso? E você tem tipos diferentes de sal, inclusive sais que se vendem como mais sais que outros sais. Eu não entendo isso até hoje do mercado. Um sal que é do Himalaia, o sal que é rosa, é tudo sal. Não muda nada, eu tenho que te avisar isso, é a indústria te cobrando mais caro para você perder dinheiro. Abra o seu olho, guarde o seu bolso, proteja-se do gafanhoto, né? Sal é sal, e aí você vai e compra o sal, e se for para fazer um churrasco, um sal grosso, mas não, eu gosto do sal grosso com chimichurri, glória a Deus pelo chimichurri, coloca lá o sal, compra, você tem opções das mais variadas de sal. Mas Jesus está falando um tempo onde sal é uma coisa mais difícil de encontrar. E por isso que Jesus está falando de alguma maneira que nós também somos raros e por isso somos valiosos. Porque sal era dado, inclusive, como pagamento pelas coisas. Você sabe disso, né? Porque as pessoas que trabalhavam para Roma, que eram guerreiros mantidos pelo Estado, recebiam soldo, portanto eram soldados. Daí vem soldado, porque é um guerreiro que recebe soldo.
é oficial do exército romano, ele recebe o sal com pagamento, salarium. Daí vem o conceito de salário. Sal é central, abrindo na sua mente, tem um momento de explodir na sua mente aqui. Soldado recebe salarium. Então o trabalhador recebe o salário. Daí você fala assim, já sei, vou chegar na minha empresa e pagar para meus empregados. Galera, aqui tá os sacos de vocês, podem levar. Você vai ser preso, rapaz, não faz esse negócio não. Vai dar problema, a justiça do trabalho vai te pegar. Mas o sal é isso, é uma coisa rara. Ele tem muito valor. Então os romanos estão falando assim, olha, vocês são sal. Tá entendendo o peso disso naquele tempo? Não é como hoje, vocês são sal. Você fala, fosse uma Nutella, talvez mais interessante, né, Jesus? Mas é naquele contexto, sal é um negócio difícil. E vocês são sal, imagina o impacto. E Jesus sabe usar bem as palavras. Ele primeiro fala assim, vocês vão sofrer. Mas lembre-se, vocês são sal. Vocês são raros, vocês são valiosos, vocês dão sabor para esse mundo. Mais do que isso, vocês também são luz. Quando a gente fala de luz hoje em dia também, é um negócio que a gente confunde. A gente perdeu a noção do que é luz, né? Só vou falar por que isso. Não é porque fica parecendo que é coisa assim, o cara casou, olha a luz aí, não sei o que, a gente vira os nossos pais, né? Não é nesse sentido, não. É assim que quando acaba a energia elétrica, a gente fala o quê? Acabou a luz. Não, acabou a energia elétrica, irmão. A luz é uma das coisas que a gente usa. A energia elétrica acabou. Acabou a luz. Não, energia elétrica. Naquele contexto, não tem energia elétrica. O que tem é luminosidade. Você está entendendo isso? Tem uma luminosidade. Você de noite abre uma fogueira, faz uma fogueira. Ou então você pega lá o azeite, uma candeia. Quem é aqui da roça, viver no interior, conhece o que estou falando aqui. Quem não é, finge. Só isso aí, né? Bota ali e você deixa aquilo queimando, aquilo gera luz. E essa luz é importante, porque para nós hoje, quando acaba a energia elétrica, a gente fica chateado porque várias funções nossas ficam atrapalhadas, várias coisas que nós queremos fazer. A nossa vida depende da energia elétrica. Mas naquele contexto, a luz não era essencial para a vida comum. As pessoas trabalham de manhã, ficam de manhã. A luz tem uma outra função. As pessoas acordam muito cedo naquele mundo, muito, muito, muito cedo. Elas respeitam mais o que a gente chama de ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do dia. O galo cantou cocoricó, você levantou. Acordar com as galinhas é o normal. Acordou, pá, levantei, bateu o sol. Alguns estão sofrendo já, meu Deus, que vida triste, né? O sol bateu, você levantou, bateu no rostinho, acordou. Viveu o seu dia, vamos pensar nem muito distante, vamos pensar no primeiro século, não, vamos pensar que o Brasil, século XIX. Quem lê qualquer obra de literatura do século XIX vê Machado de Assis citando. Aí eles foram almoçar, 9h30 da manhã. Tu fala, que é isso, gente? 9h30 da manhã, porque o dia começou às 5, irmão. O cara tomou café às 6, às 7, o almoço é 9h30, 10 horas, tem um lanchinho 1, o jantar é às 4, 5, beijo, 6 horas tá dormindo, dorme até às 8, 9, 10, acorda para fazer a vigília. Vigília para nós hoje é meia-noite, 1 da manhã, e pandeiro tocando. Vigília aquele tempo é 9, 10 horas, acorda, come mais um negocinho, lê um livro com uma luz ligada e vai para o seu segundo sono. O pessoal fala hoje, tô no segundo sono. Você não está no segundo sono, você não dormiu 2 vezes. A gente fala hoje, né? Fulano está no segundo sono. Não, segundo sono, porque o cara fazia o primeiro sono, parava e ia para o segundo sono. E aí acordava no outro dia também o quê? 4, 5 da manhã. É assim que funcionava. Isso no século XIX. Mais para trás, então, o dia muito cedo. Então, qual é a função da luz? A luz não ajuda no trabalho, no dia a dia. Qual é a função da luz? A luz dá discernimento. É isso que a luz faz naquele contexto. Está escuro. Já não consigo encontrar alguma coisa. Traz a luz. Bota num lugar alto. E a luz ajuda a entender o que está acontecendo. A luz me guia por caminhos difíceis. Eu tenho que ir da casa para um amigo meu. E eu estou no meio da noite. Eu ligo, levo uma candeia, levo uma lamparina e vou no caminho e sou protegido e consigo saber onde estou pisando pela luz. Se algo se perde numa casa, eu ligo a luz. Se eu quero criar pessoas ao redor de uma mesa conversando, eu ligo a luz. A luz tem uma função muito específica naquele universo. Jesus está falando, vocês são luz. Vocês ajudam pessoas perdidas a encontrar o caminho. Vocês dão para elas meios para se unir no meio das trevas. Vocês são luz. Ele está falando isso. Vocês dão discernimento para um mundo perdido em trevas. É isso que Jesus está falando. Quando a gente bota no contexto da época de Jesus, a palavra amplia.
porque senão a gente lê com o olhar do nosso século, mas naquele contexto há uma dimensão muito mais profunda. E dessas duas, inclusive, eu sei que Jesus usa sal e luz, mas eu gosto muito da ideia de luz, porque isso aproxima muito a gente de Jesus. Porque João 8,12 fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós somos luz. Tal como ele é luz, nós também somos, porque andamos nele, logo também somos luz. A luz, portanto, e o sal alteram a vida das pessoas. Esses somos nós, que impactam a vida das pessoas que nos cercam. Nós alteramos ambientes, nós influenciamos vivências, nós provocamos discernimento. Nós somos sal e luz para essa geração que precisa de prazer e de discernimento. Nós fomos chamados para isso. E quando eu devo ser luz, Igor, tem que ser luz o tempo todo. A gente às vezes quer modular a intensidade da nossa luz. A gente acha que tem dimmer na nossa luz. Às vezes está um pouco mais, às vezes um pouco. É uma luz dimerizável. Acerto. Não é assim que funciona. Porque a gente também é guiado pelo nosso senso de trevas. Chega o carnaval. Todo mundo, meu Deus, agora temos que jejuar e levantar e não sei o quê, e vamos pregar. As pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas sempre. Para de ser guiado pela cultura. Elas estão perdidas sempre. Não é só no carnaval. A maldade humana está sempre presente. A gente olha, é guiado por um senso particular de medo, acha que tem mais trevas onde já tem trevas, e a gente quer ser luz naquele momento. E a gente quer muito falar de Jesus para alguém na semana do carnaval, mas nas outras semanas eu modulo minha luz para baixo. Não tem tanta urgência mais. Naquele momento as pessoas precisam muito. Quando é que não está precisando? Seja a luz o tempo todo. Para de procurar elementos distintivos externos para justificar a tua intensidade. Você tem que estar ligado e com azeite em dia para continuar queimando a sua luz. Não deve modular a sua luz. Jesus não manda a gente modular a luz. Ele manda a gente ser luz no mundo de trevas. Ponto. Quando? Sempre. Seja luz o tempo todo. E já caminhando para o final, seja luz, não uma simulação de luz, não uma aparência de luz. Onde você deve ser luz? Você deve ser luz em todos os contextos, mas comece pelos lugares mais centrais onde você vive. Você precisa se preocupar, antes de tudo, em ser luz, ao invés de parecer luz. E quando você for luz, o efeito prático de ser luz alcançará as pessoas. Porque quando você for, as pessoas verão. Quando você for, elas vão perceber. Porque a luz chama atenção. Sempre chama atenção. Você está aqui no escuro, do nada apontou uma luz, o seu olho ele vai, é automático. A luz imanta, é um imã, ela puxa você. Não é assim que funciona? A luz sempre chama atenção. Se você for luz, perceberão você no meio das trevas. Mesmo que seja algo que venham rejeitar. Mas você será percebido. Você não precisa gritar que é luz. Lanterna apagada não tem luz. Vamos parecer para a lanterna. Ela pode gritar, eu tenho luz aqui, não adianta. Ela tem que ser ligada para que ela tenha o seu efeito. Então, quando você começa a ser luz, a transformação acontece. E essa transformação é sempre percebida, primeiro, pelos mais próximos. O seu potencial de alumiar os lugares começa, imagina assim, como se fosse por círculos concêntricos. Círculos do mesmo centro, ok? Então, meu primeiro círculo é a minha família. Está ao redor de mim. Vive comigo, está comigo, todos os dias, sabe quem eu sou. Depois tem um outro círculo concêntrico, eu estou no centro desse círculo. Está entendendo aqui? Está me acompanhando? E esse outro círculo são alguns parentes, são alguns amigos convivos mais próximos. Depois disso vai passando e as pessoas vão percebendo. Mas não se preocupe em parecer luz para quem você nem conhece ainda. Seja a luz primeiro para aqueles que estão ao seu redor. Para que também não haja frustração. Isso tem que ser dito porque a verdade é que as pessoas que vivem com você são fiadoras da sua palavra. Quando você fala que você é alguma coisa, quem está com você pensa, ou então às vezes até fala, tá. Ou então confirma. Não, é isso mesmo. Porque ela convive com você. Quem está perto de você é fiador de quem você é. Então às vezes está muito preocupado em parecer luz ao invés de ser luz.
Tenha preocupação se as pessoas não têm nenhum problema em perpetrarem maldade perto de você. Se as pessoas se sentem muito à vontade para serem maldosas, para fazerem coisas ruins, para ofenderem a Deus, para ofenderem umas às outras, para trazer conflitos, se elas se sentem muito à vontade para fazer isso perto de você, é porque elas não estão vendo luz. Esse é um dado muito relevante. Se todo mundo se sente à vontade de fazer uma coisa ruim perto de mim, eu sou parte da produção dessa coisa ruim. Não tem como. Porque se você é diferente, as pessoas se incomodam com isso. E elas não falam perto de você. Tem até aquela clássica, ixi, o assunto chegou. Ou então, perto dele não. Por quê? Porque você é a luz. Mas se as pessoas se sentem muito à vontade de falar toda a sorte de loucuras perto de você, sem nem respeitar quem você é, isso é um problema. Isso é sim um problema. Porque isso revela que você se misturou. E para você não tem nenhum problema. E às vezes até usa versículos bíblicos errados. Não, porque Paulo se fez entre os romanos como romano, entre outros como outro. Não, ele emergiu na cultura. Ele não bebeu do pecado. Ele não se misturou nesse sentido. Então tenha cuidado com isso. Avalie. Se as pessoas mais próximas a você produzem esse tipo de coisa livremente, é preciso repensar o teu grau de luminosidade. O quanto você tem sido luz. Se você estiver desalinhado também entre o que você profere com palavras e o que você vive, você vai gerar frustração muito forte. Muito forte. A gente escuta isso bastante. A gente vê muita gente falando, sobretudo jovens assim que são mais frustrados com o evangelho, com a igreja, né? Com o evangelho como a pessoa pensa o evangelho, né? Com a igreja, o que for. A gente escuta muito isso. Não, meu pai e minha mãe cuidavam de todo mundo, eram amorosos com todo mundo, mas não eram comigo. A gente escuta essas vezes. Não, lá a igreja era ótimo. Eu queria que meu pai e minha mãe fosse meu pai e minha mãe que estão na igreja. Porque lá eles são show, porque em casa não é assim. Ah, o meu marido bom é o marido que está dentro do templo. Que em casa é o diabo. E é isso que acontece, gera frustração. Essas pessoas, elas se desviam. Claro, a responsabilidade também é delas, eu entendo isso. Mas houve alguém também que foi usado por Satanás para contribuir no desalinhamento dessas pessoas. E nós não podemos ser esses. Jamais podemos ser esses. Logo, antes de você se preocupar de iluminar o mundo todo, ilumine a sua casa, ilumine a sua família, ilumine os seus parentes, ilumine os seus amigos. Aí você vai conseguir iluminar o seu trabalho, aí você vai conseguir iluminar desconhecidos, porque você vai estar emanando uma luz tão forte que as pessoas vão perceber. Não tente parecer, seja uma luz para esse tempo. E como eu posso fazer isso se eu não conheço Jesus? Entregue a sua vida a Jesus. Tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida para Ele. Ele é a luz. E se você estiver nele, você também será luz e poderá viver as boas obras. Jesus fala isso, para que os homens vejam as boas obras. Não para você ser uma estrela, mas para que elas possam ver as boas obras que você produz. Não porque essas boas obras te garantem salvação, mas porque elas revelam a transformação que Deus já fez na sua vida. Se você quiser reconhecer Jesus, faça esse movimento. Simplesmente coloque diante do Senhor, Senhor, eu quero entregar minha vida, eu quero ser transformado pela tua luz, eu quero ser luz para essa geração também. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Fique de pé.